Separei aqui alguns tópicos do relatório apresentado ontem pelo PL, o Partido Liberal, e que foi construído a partir do levantamento feito pelos professores Carlos Rocha, um dos criadores da urna eletrônica, Márcio Abreu e Flávio de Oliveira, todos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, chamado ITA. O que é que essa gente descobriu? De uma forma bem simples e fácil de compreender. É o seguinte: primeiro você precisa saber que cada urna eletrônica tem um histórico, para o qual se dá o nome de log, de tudo que aconteceu nela, e todas elas possuem um código de identificação próprio. Assim, cada log deve estar vinculado ao código de identificação daquela urna. Em segundo lugar, as urnas de modelo anteriores a 2020 apresentam um mesmo código, como se mais de 250 mil urnas tivessem a mesma identificação. Eu vou dar aqui um exemplo de fácil compreensão, né? É como se cerca de 250 mil veículos fossem colocados nas ruas com o mesmo número do chassi e com a mesma placa. O que ficaria muito difícil de você fiscalizar e detectar alguma eventualidade ou até mesmo irregularidade. Então, essa é uma falha grave, uma inconsistência que chamou a atenção dos professores aí, dentre eles o próprio Carlos Rocha, que é um dos criadores da urna eletrônica. E mais, é importante salientar nesse aspecto dessas 250 mil urnas apresentarem o mesmo código, que se não há individualização de cada urna, não há como comprovar que aquele log, que significa histórico, é daquela urna específica. Sendo assim, o PL pede explicações ao TSE sobre esta questão e cobra providências, uma vez que as urnas, com essas inconsistências, registraram mais votos para o candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos lá. Chegou-se à conclusão do quê? Que nessas urnas anteriores a 2020, que são os modelos 2008, 2009, 2010, 2015, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva venceu com 52% dos votos. E nas urnas modelo 2020, que são um total de 40% das urnas nas quais os brasileiros foram votar, tanto no dia 2 como no segundo turno, no dia 30 de outubro, apenas 40, soma um total de 40%. Ou seja, é como se apenas 40% das urnas realmente fossem auditáveis. E nessas urnas que são auditáveis, Jair Bolsonaro ficou com 51,05% dos votos, enquanto Lula obteve 48,95% dos votos. Então é basicamente isso. O relatório técnico apresentado em conjunto pelo PL e o Instituto Voto Legal foi também uma bomba na narrativa de confiabilidade absoluta das urnas, repetida a exaustão pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só 40% desses equipamentos, cerca de 193 mil urnas do modelo UE 2020, funcionaram perfeitamente e os registros podem ser relacionados ao equipamento que coletou votos. A maior parte das urnas, de 2009 até 2015, como eu já disse, tem números inválidos, o que impossibilita fazer a correlação dos dados.
Um outro problema detectado pela equipe de técnicos aí do ITA e pelo próprio Carlos Rocha, que comandou o estudo, é que esse número inválido é um índice muito forte, um indício, aliás, muito forte de fraude, tá? Outro problema foi em relação aos travamentos de urnas. Urnas que travaram durante a votação e que tiveram que ser religadas. O que isso significa? Significa que, ao serem religadas, elas levaram à exposição de dados pessoais e até violação do sigilo de voto. O que a Constituição, garante. Pela Constituição, o voto é secreto. A ministra Carmen Lúcia, que é do Supremo Tribunal Federal e também atua no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, chegou numa sessão a dizer até que se um único voto fosse exposto, tivesse o seu sigilo quebrado, isso já seria motivo para anular a eleição. Então eu posso concluir essa pequena exposição do resumo que eu fiz do relatório do ITA, divulgado ontem por seus técnicos, a pedido do PL, o Partido Liberal, duas coisas muito importantes. A primeira delas é que só 40% das urnas no Brasil podem ser auditadas. E a segunda, que coloca a eleição em dúvida em relação à sua transparência e, consequentemente, à sua confiabilidade e credibilidade. É que nas urnas auditáveis, ou seja, nos 40% daquelas que conseguem ter uma performance adequada e fazer a correta correlação dos dados do log para a urna, Bolsonaro vence com 51,05% dos votos. E o Lula vence naquelas que apresentaram as chamadas falhas ou inconsistências, com 52% dos votos. Não me pergunte o que vai acontecer a partir de agora, porque nós não podemos dizer. Mas o fato é que uma eleição, para que ela realmente passe confiabilidade, precisa convencer tanto os que venceram como aqueles que saíram derrotados. O Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, antes que o relatório das urnas terminasse de ser exposto ontem por esses profissionais do ITA, já foi logo se adiantando, dando aí 24 horas para que o PL apresentasse o relatório do primeiro turno. Mal sabia o Alexandre de Moraes, porque se apressou, e diz o velho ditado que quem se apressa come cru, que não consultou os técnicos do TSE, pois o arquivo de log é sequencial e único para cada urna e incluem todos os lançamentos, tanto do primeiro e do segundo turno. Portanto, desnecessário Alexandre de Moraes dar esse prazo para o PL, exigindo um relatório das urnas no primeiro turno, porque é o mesmo que já está incluso no pedido do partido no segundo turno. E então, minha gente, fundamentado nesse relatório, tanto o PL quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, entraram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que os votos de 5 modelos de urna sejam invalidados: 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015.